Qual que é a missão do empresário? Montar um negócio que funciona. Eu acordo de manhã hoje para trabalhar o negócio, não no negócio. Ele é o funcionário mais caro da operação. Para de procurar o como, começa a procurar quem tá fazendo. Cleiton Querobim, veterano do Exército, empresário e mentor, criador do intensivo da alta performance, ajuda empreendedores a destravarem seus negócios com propósito, estratégia e espírito. Para ele, a vida é um sopro e você veio para ser mais. Então a nossa missão naquele dia foi tirar os corpos dos aviões Hércules da Força Aérea, transportar, vocês devem ter acompanhado na TV, o mundo inteiro viu essa cena. Chuva gelada, farda molhada, os caixões pesados, eles estavam lacrados, né? E eu lembro que quando eu entrei com o primeiro caixão dentro do gramado, eu olhei pra minha esquerda e vi uma criança chorando lá do caixão do pai dela. Eu fiz 2 perguntas internas. Cara, será que a vida que eu tô levando é a vida que eu nasci pra viver? Então tem que fazer alguma coisa diferente. E ali eu tomei uma decisão de sair do exército. Esse cara lá é tratado como herói. Aqui, escória da sociedade. E zoa, piadista. É pintador de meio fio. Você não sabe o que as Forças Armadas fazem nesse país, né? Quando dá enchente, quando o bicho pega, vai pacificar a maré, aí chama quem? Pois é. Chama o pintador de meio fio, então. Não me pergunte se somos capazes, nos dê a missão. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, Tenente Rocha. Olá, Luiz, Tenente Auleta. John, agora um convidado de peso aqui na nossa mesa, esse cara que já serviu as Forças Armadas, hoje faz um papel extraordinário, tanto como empreendedor, também no marketing digital. Que prazer receber aqui você, Cleiton, seja bem-vindo à nossa casa. Deixa eu te cumprimentar. Tenente, como é que você tá? E aí, meu irmão, tudo bem? Primeiro, pessoal, obrigado pelo convite. Uma honra estar podendo servir aqui na missão que vocês agasalharam depois das Forças Armadas. Eu sou Cleiton Querobim, sou empresário, mentor, sou o Sargento Querobim, e pode ter certeza aí que o pessoal de casa vai ser um conteúdo poderoso, relevante, transformador. Então já para sacar o seu papel, sua caneta, né? O seu memento. Saque que vai o seu ser... memento. Muito bom. Muito bom, aqui com vocês, hein? Eu tenho uma curiosidade já de cara, que eu te acompanho nas redes sociais, inclusive parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Pela relevância que você tem e representando nós veteranos, mas eu quero mais detalhes. Como é que você foi parar nas Forças Armadas? Como começou isso? Se já era um desejo de criança, de adolescente, ou foi por acaso, como alguns que sentaram nessa mesa, e como o nosso caso, né, que foi bem por acaso também. Conta um pouco pra gente como é que foi esse encontro com as Forças Armadas. Então, eu vim de uma família extremamente pobre do interior de Santa Catarina. Meu pai é um construtor civil, peão de obra, né? Construtor civil é um nome enfeitado. Minha mãe é dona de casa, então cresci até os 6 anos de idade dividindo uma casa de 20 metros quadrados. Meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. A gente tinha uma cortina que era improvisada com lençol. Ali tinha uma cama de solteiro, uma cama de casal. Eu dormia com meus pais e minha irmã mais velha, a Karina, dormia numa cama de solteiro. Do outro lado, um sofá e um fogão. Mas eu sempre fui muito ambicioso. Então, desde pequeno, comecei vendendo cocada nas ruas de Chapecó. Eu falo que o meu primeiro negócio foi lá, vendendo cocada para ajudar em casa com dinheiro. E eu sempre pedi pro meu pai. Meu pai, o seu Pedro, ele não foi o cara que estudou muito. Ele estudou até a 4ª série. E eu lembro que um dia ele tava do lado de casa, capinando lá o terreno, tirando uns matos da grama. Meu pai, eu perguntei para ele, pai, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Eu tinha uns 12 anos de idade. E ele parou, olhou para mim, filho, você tem que ser funcionário público. Trabalha pouco e ganha bem. Aí, eu entendo a época, a cabeça do meu pai era o melhor conselho que ele poderia me dar, alguém que não estudou. Sim. Então, com 12 anos de idade, o que é esse negócio de concurso público? Eu não sabia, criança, né? Ele falou, vai fazer um concurso Banco do Brasil, da Caixa, procura aí. E eu fui aí, comecei a investigar, e foi quando que eu tive contato com as Forças Armadas. Por quê? Quais são os concursos os públicos que tem no Brasil que são de menor idade? São os concursos militares. Aí eu conheci a Aprendiz de Marinheiro, os Fuzileiros Navais, que eram os primeiros que você poderia entrar ali. Com 14 anos já dá para ingressar. Então ali muito cedo eu comecei a despertar essa curiosidade militar. Eu falei, já sei. Primeiro concurso que eu vou passar vai ser um concurso militar, eu consigo entrar cedo e aí eu já consigo melhorar a minha vida. Então eu desenhei todo um plano. Eu conheci a SpaceX, eu conheci a ESA. Então o meu contato militar foi por um aconselhamento do meu pai de ser funcionário público. E aí nessa pesquisa eu acabei me encontrando com as Forças Armadas. Eu comecei a estudar ali por volta de uns 14, 15 anos para concurso público. Eu prestei umas 2 vezes a prova da ESA, eu prestei a prova da SpaceX. Não fui bem sucedido, porque tu tem que ser papirão, os caras são inteligentes, né? Sim. As pessoas olham de fora, não entendem a carreira militar, mas as pessoas que estão lá, elas se prepararam para isso, elas têm um mérito, né? Os militares todos têm um mérito.
E qual que era a porta de entrada mais simples para você conhecer as Forças Armadas? Eu não tinha ninguém. O Joe falou que a família dele era militar, eu não tinha esse contato. Então, meu contato foi através de pesquisar concursos públicos. E eu achei muito legal aquele vídeo que você estava me falando, né? O Tenente tá falando aqui, pô, aquele vídeo do cara do helicóptero. Eu falei, ganhar dinheiro para correr, dar tiro, pular de helicóptero, é isso que eu quero da minha vida? Nasci para fazer isso. Então, eu me alistei numa outra cidade que era próximo, no interior. Na minha cidade não tinha nem quartel do exército, nada. Então, eu não tinha nenhum contato com o militarismo. Zero. Não sabia o que eram as Forças Armadas. Eu ingressei na tropa através do serviço militar, em 2013. Porém, já era um cara que era papirão. E você sabe que os militares, eles valorizam isso, quem estuda, né? Então, rapidamente ali no primeiro ano fui me destacando, eu fui praça mais distinta, eu fui aptidão física, me chamavam de soldado universal. E no segundo ano abriu uma turma de formação de sargentos e os militares me indicaram para esse curso. Não era normal alguém no primeiro ano de engajamento ir para essa turma. Então eu era o mais novo lá da turma. Legal, você fez o CFC e já fez o CFSD? Eu fiz o CFSD, o CFC legal. E no outro ano já o CFST. Que legal. Assim, que legal. Eu fiquei em formação os 2 primeiros anos, né? Sim, sim. Então aquela frustração de não ter passado no concurso público acabou se tornando um benefício. Eu me formei sargento, claro, através de outra forma, né? Com outra porta de entrada. Eu me tornei 02 da turma. Eu acredito ainda que eles não me deram 01 porque eu era muito novo e eles tinham... as provas eram tudo melhor e aí no conceito eu ganhei umas notas menores. Tá tudo certo. Entendo o 01, o Bach, né? O sargento Bach, padrão demais, um cara excepcional, inteligente demais também. Então eu sou 02 da minha turma de formação de sargentos. E aí eu fui pra tropa. Nessa época o comandante Zuco, hoje ele é general da ativa, coronel Zuco lá do Sul. Cara extremamente padrão, guerra na selva. Ele começou a trazer uma operacionalidade maior pro nosso destacamento, porque era a única unidade que tinha ali próximo à fronteira. Então a gente pega uma região de fronteira de 280 quilômetros, não tem nada lá. O único que tem é o 14 ASME, que é uma unidade de cavalaria. Aí ele restaurou o Pelópis, eu tava na empolgação ali, né? O sargento Lobo vibrando, militarismo, vamos fazer isso aqui. Ele reinaugurou o Pelópis e eu fui pro Pelópis. A gente fundou um Pelópis de volta na unidade, num pelotão de operações especiais. Então, nos outros 2 anos, eu fiquei aí no Pelópis e esse foi meu ingresso aí no Exército. Você né? ficou quanto tempo no total? Foram 6 anos. Foram 6. 2 de formação e 4 quarto de tropa, 2 anos basicamente de formação. Tem essa mistura, porque a formação já acaba sendo dentro do quartel, então você tem contato com a tropa, não é? Não, e a tua formação foi legal, cara, porque você já conseguiu fazer os 2 cursos principais. Eu vibrei os 2 primeiros anos inteiros, né? Então... Aconteceu uma virada ali na minha vida no ano de 2016. O quartel era bem operacional, a gente tinha bastante operação na fronteira. Foi momentos legais que eu tive na minha vida. Assim, eu aprendi muito, né, nesses anos. Liderança. Acho que quando você me falou ali fora, cara, o que você acredita que faz você chegar aqui no corporativo? Eu falo, cara, não tem como a gente ter a mesma experiência aqui fora comparar com a do Exército. O Exército vai te submeter a coisas, a fazer uma patrulha sem dormir, sem comer, vai te criar um músculo de persistência que aqui fora você nunca vai ter. Entende? Então, no ano de 2016, aconteceu uma grande tragédia, vocês devem lembrar. Sim. Acidente aéreo envolvendo jogadores da Chapecoense. Aquele time vitorioso da cidade de Chapecó, eles ascenderam da Série D para a Série A. Sim. Todo mundo acompanhando, né? O que estava acontecendo, uma cidade minúscula, um time tão... Vendo relevância, auge da carreira. E aconteceu aquela fatalidade e eles acabaram perdendo suas vidas. 70 mortos no acidente. E eu lembro que nesse dia eu acordei 5 da manhã, para ir pro quartel, tomava café no rancho, né? Cassino dos sargentos. Eu olhei a mensagem e falei, cara, não acredito que isso é verdade, que isso está acontecendo. E logo que a gente chegou na unidade, o coronel Zunco já reuniu os oficiais sargentos e a gente já tinha informação que a gente ia fazer a guarda fúnebre dos acidentados, pelo fato de ser o mais próximo. Então a nossa missão naquele dia foi tirar os corpos dos aviões Hércules da Força Aérea, transportar, vocês devem ter acompanhado na TV, acho que o mundo inteiro viu essa cena. Chovia o dia inteiro, né? Chuva gelada, farda molhada, os caixões pesados, eles estavam lacrados, né? E eu lembro que quando eu entrei com o primeiro caixão dentro do gramado, alguns já estavam posicionados por outros oficiais e sargentos, eu olhei pra minha esquerda e vi uma criança chorando lá do caixão do pai dela. E ali pra mim foi um start. Como se eu estivesse dormindo e alguém me dá uma rajada do lado de metralhadora. E eu despertei, eu acordei. Eu fiz 2 perguntas internas. Acabei ruminando ali, minha mente.
Falei, cara, será que a vida que eu tô levando é a vida que eu nasci para viver? E será que se eu continuar me comportando dessa forma, eu vou realizar meus sonhos e objetivos? Aí a resposta foi não. Então tem que fazer alguma coisa diferente. E ali eu tomei uma decisão de sair do exército. Ali eu tomei a decisão de... Foi depois desse ali, episódio. ali do episódio, falei, cara, não... Massa demais, realizei meus objetivos, mas conhecer que a tropa não é isso que eu quero pra sempre na minha vida. Então a gente tinha abandonado a ideia da carreira, já tinha abandonado essa ideia na minha mente. Foi quando eu decidi buscar outra missão, que é a missão de empreender. Então... Mais nobre mais nobre, mais né? difícil, inclusive. Até eu tenho uma pulseira que eu carrego aqui, ela diz vim para ser mais. Eu acredito que Deus, ele coloca no coração da gente, do ser humano, é inato, é da natureza humana, esse desejo por crescimento. Então, se eu pedir, John, você quer crescer? Luiz, você quer crescer? Você vai falar, claro que eu quero. E qualquer pessoa, quem está assistindo a gente agora, quer crescer? Claro que crescer. Então não é teu isso, é Deus tentando se manifestar através da tua vida. Só que muitas vezes a gente não permite. E naquele dia acho que Deus falou comigo através daquela cena, né? Daquela tragédia. Meu irmão, você tem mais coisas para entregar aí pro mundo. Serve. Eu tomei a coragem, porque querendo ou não, vocês acabaram ficando o tempo todo de serviço de vocês. Tem uma pressão social, você tem um emprego que paga bem, comparado ao Brasil. Você tem um ciclo, você tem status, né? Você chega num lugar, todo mundo bate nas costas. Aí tenente, aí sargento. Pô, é influego. Sim. Então você abandonar tudo isso por algo que você tem palpável, tangível, é uma posição de coragem. Então foi nesse momento de coragem que eu acabei seguindo o trajeto e até eu gosto de uma frase, que é nos momentos de decisão nosso destino é traçado. E ali foi um momento de ruptura pro Querubim. Ali começou o empresário a surgir. Então comecei meus negócios, montei um negócio bem sucedido em Santa Catarina, fiz o meu primeiro 1 milhão de lucro. Mudou completamente a minha vida. Ano passado a gente faturou mais de 30 milhões no nosso ecossistema. Mais de 140 mil alunos em 38 países hoje. A gente tem... Eu troquei a missão. Falo que hoje a missão das minhas empresas é profissionalizar o empreendedorismo no Brasil. Através da educação. A gente tem várias soluções hoje para esse empreendedor. Por quê? Porque quem movimenta a máquina aqui nesse país é o empreendedor, é a gente aqui. Vocês estão empreendendo, vocês estão empreendendo através do marketing digital, vocês estão levando um produto, um serviço, vocês estão criando aqui a divisão para reunir esse cara que é veterano. Então, se você não estivesse fazendo isso, você entende que teria um grupo desamparado? Com certeza. Só que quando a gente olha para o Brasil, o cenário que ele tem hoje, a gente não vê as pessoas sendo tratadas como herói, esse empreendedor. E assim, aquele sentimento que você teve lá no Texas, sabe, o cara te aplaudir, que o veterano deveria também ser olhado dessa forma aqui. Pô, eu dou 6 anos da minha vida por uma causa, né? Eu abri mão de muita coisa pra estar lá. Vocês abriram mão de muitas coisas, né? Quantos... Dia das Mães, aniversário, final de ano, quanta coisa a gente perdeu que ninguém sabe que a gente perdeu. Sim. E a gente é tratado como escória da sociedade. Só que isso não é só pro militar. É uma mentalidade do Brasil que aquele cara que ele serve, que ele entrega, e isso também é representado através do empreendedor, ele não é tratado dessa forma. Então hoje a minha bandeira é a gente trazer esses valores de olhar diferente para esse cara. 67% dos empregos do Brasil são formados por micro e pequeno negócio. 67%. 30% do PIB do nosso país é movido por esse cara. É muita coisa. Ano passado, 2 milhões e 400 CNPJs fecharam. Então, por Deus, sei lá, por sorte, a gente conseguiu passar com as nossas empresas esse vale e conseguir construir uma empresa que ela é escalável, que ela dá lucro, que ela cresce. Só que quando eu olho para fora, a maioria dos empreendedores não sabe o que estão fazendo. Então hoje eu troquei a missão, né? Tirei a farda, mas a missão continua. Agora é uma missão um pouco mais nobre, né? Então basicamente foi assim que eu fiz a transição do mundo militar pro mundo corporativo. Muito bom. E essa é a principal missão aqui da divisão, é fazer com que essas iniciativas em prol dos veteranos tragam, né, esses atributos e esses valores que aos poucos parece que foram se perdendo na nossa sociedade, mas que a gente sabe que dentro de cada veterano, como é o teu caso, tá lá. E às vezes precisa de um gatilho, como aconteceu, né? Acabou acontecendo durante uma tragédia. Foi um gatilho que despertou isso em você e parabéns pela tua trajetória, né, John? A gente escuta muito os empreendedores que sentam aqui, que foram veteranos, a gente escuta muito essa questão da virada, quase que a saída de uma zona de conforto, digamos assim,
que é onde acontece o nosso maior pico de desenvolvimento, até a neurociência explica isso. E, cara, mais uma vez você traz uma história que coincide, né, com outras e mostra que realmente o caminho do empreendedorismo é esse. Não é fácil, nunca será, mas com iniciativas em conjunto como as nossas aqui, a gente vai conseguir mudar o mindset desse povo aí, não é isso? Você vê, né, Oleta? A gente vê de fora, a gente não imagina a trajetória e o filtro que o Querubim passou, né? Ele fez toda a seletiva para entrar para o Exército, depois passou pelo curso de formação de cabos, que é complexo, Bem complexo. pancadaria ali, é difícil. Eu sou 01 do cabo, hein? Então, Olha aí. você vê. Então, assim, é extremamente complexo você conseguir primeiro ir para o curso, depois você se classificar, ainda mais sendo 01, e depois ser selecionado para fazer o EBST. Então, assim, é um filtro muito curto, grande. Exato. E E novo ainda, né? Você estava aprendendo, vendo que você não se preparou para aquilo. Você foi ali na raça e conseguiu. Então, hoje a gente percebe muito do resultado que você tem, veio das Forças Armadas e desse filtro que você foi aprendendo, foi se desenvolvendo. E o que eu queria saber de você hoje, naquele momento que você tomou a decisão, que realmente foi um momento ali que foi a virada, você, antes disso, de tomar aquela decisão, você já pensava em empreender, já tinha alguma coisa ali, alguma referência, ou não? Naquele momento, tudo que veio e você falou, preciso mudar minha vida e talvez seja com empreendedorismo. Não, o que aconteceu? Eu sempre fui um cara muito papirão, né? Os milicos vão entender aí, o cara papirão. Eu sempre um cara que estudou muito. Eu entendi que a minha criação já me desfavorecia. Então, se eu fosse mais um merda, mais um escort, eu não ia ter nada na vida. Então, desde pequeno, acho que um valor que o seu Pedro lá, meu pai, me deu é, estuda, filho. O melhor conselho que ele deu na minha vida. Ele nunca me falou o quê, né? Nunca me falou o quê? Ele falava, estuda, né? Não sei se o pai de você falar, filho, estuda. Estudar o quê, velho? Estudar matemática? É português? Então, eu sempre acabei me tornando, por criação, um cara curioso. Então, eu estudava. O conselho era estuda, é abrangente, né? Esse negócio, estuda. Pode estudar tudo. Então, quando eu fui pro Exército, eu entendi, pô, se eu estudar aqui, eu venço esses caras. Então, eu era laranjeira, morava no quartel, não tinha nenhum amigo, nenhum parente perto da minha família. O que eu fazia no quartel? Estudava. Estudava. Aí eu fui pro CFC, eu gabaritei a prova lá, um tenente maluco, o tenente Bloch, lembra? Eu quero bem. Gabaritou, quero bem. Muito bom, vai, pô, legal. Então isso aqui tinha uma meritocracia. Eu falei, entendi o jogo. Então se eu papirar mais que o resto da turma, por meritocracia, eu tiro uma nota mais na prova, vou chegar até onde dá, até o teto, não é? E aconteceu isso nos 2 anos. Então, por esse fato de ser curioso, por querer aprender, querer estudar, eu acabei conseguindo ter essas posições, sabe? Essa meritocracia. Graças ao estudo. Você entendeu que o empreendedorismo poderia te levar muito mais longe. Bom, eu acabei não respondendo, né? Então, nessa época, eu não parei de estudar. Então, eu me formei sargento. Agora, o meu estudo não para. Continuei estudando. Eu comecei a encontrar alguns livros. Aí eu tava um domingão, comandante da guarda, de aquele dia azul. Vocês conhecem o sul do Brasil? Mais ou menos. Mais ou menos. O sul do Brasil tem um céu azul mesmo. Tem aquela música lá, eu sou do sul. É verdade, o céu azul bonito. Domingão lá na guarda, nada pra fazer, não é? Puxei um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Excelente. Aí ali começou a mexer alguma coisa. Então, uma semente foi plantada. Só que a gente não tem coragem, porque da mesma forma que eu tinha no militar na família, muito menos um empresário bem-sucedido por perto. Então, mas a semente foi plantada ali. Então, acredito que quando aconteceu o episódio do acidente aéreo da Chapecoense, já tinha alguma coisa na minha mente. Falou, opa, talvez tenha um outro caminho que eu não enxerguei ainda. Talvez não seja só o funcionarismo público, talvez não seja só exército. A semente tinha sido plantada. E ali, acho que foi o combustível que faltava para tomar a coragem, né? A emoção, né? A emoção é combustível para ação. Então, a emoção certa surgiu. Falou, pô, se tu não fazer alguma coisa, vai fechar um dia. Ô, John, se você não fazer alguma coisa, você vai morrer, irmão. Luiz, se você não fazer alguma coisa com a tua vida, você vai morrer. A cortina vai fechar para todo mundo. E aí, o que eu vou fazer com esses presentes que eu ganho de Deus todo dia? Esse foi o meu questionamento. Falei, cara, então tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Não tem que ter coragem pra você fazer o que vocês fazem? No primeiro episódio, não teve que ter coragem? Pra montar o primeiro negócio, tem que ter coragem. Então, só que a coragem é um elemento divino. A gente pode usar todo dia. Então, ali Deus, através de um episódio que não foi legal pra ninguém, foi um ambiente mais triste da minha vida, ele me deu a coragem. Vai, filho, dá um passo. E vai, filho, dá um passo. E eu acredito que a minha vida toda ela foi marcada por passos de fé, né? Mesmo sem entender,
Tem um discurso muito legal do Steve Jobs. É legal vocês assistirem ele. Ele tá na Universidade de Stanford e ele fala assim, você só consegue conectar os pontos olhando para trás. E na vida a gente sempre vai andando no escuro. Eu não sei como vai ser amanhã 100% às vezes. Mas eu tenho que confiar que amanhã eu vou olhar pra trás e tudo vai se conectar. A nossa conexão, a gente tá aqui gravando esse podcast. Talvez daqui 3 anos a gente vai falar, pô, a gente tinha que se conhecer lá naquela sala, trocar aquela ideia e agora tudo fez sentido. Então eu gosto de viver a vida assim. Falar, cara, eu não sei porque eu tive que passar 6 anos no exército. Mas eu tinha que ter passado lá. Sim. Me formou meu caráter, formou meus princípios, me mostrou coisas, eu conheci pessoas. Entendeu? Vocês passaram os 8 anos de vocês na tropa. Por algum motivo... Vocês tinham que ter ido para aquela turma, vocês se encontraram lá, agora vocês... Como assim? Você começa a entender que tudo começa a ser desenhado, porque se você não tivesse indo para a NPOE, se você não tivesse formado, você não teria se conhecido. Se você não tivesse conhecido, esse movimento aqui, ele não existiria. Isso é muito louco. Muito louco. Pequenas decisões ali que acabaram nos reencontrando em algum momento. Inclusive, a gente se reencontrou depois de 10, 12 anos. A gente servia em Campinas junto. Só que unidades diferentes. Unidades separadas. Mas a gente se reencontrou depois que o Auleta foi para o mercado corporativo, empreendeu. Ou seja, ele meio que foi, desbravou, aprendeu um monte de coisa. Eu também fui para o empreendedorismo, quebrei, aprendi. E aí, no momento de um casamento de um camarada da nossa turma, que passou por algumas situações complexas, mas deu a volta por cima e casou, a gente se reencontrou e ali surgiu a sementinha da divisão e aí as coisas foram acontecendo, tudo foi se conectando, então é muito interessante, né? Como as coisas se conectam quando a gente olha para trás, faz o Os pontos certo. sempre vão se conectar. E quando a gente fala de coragem, né, Cleiton, eu tava lembrando aqui, porque vai aparecer 10 pessoas que aparecem no caminho quando você pretende empreender, 9 falam para você não ir. Impressionante, cara. Tanto que é legal isso, você falar que no quartel, a gente sabe que o militarismo ele acaba... como qualquer lugar, tem ótimas pessoas, mas tem pessoas que elas... E Sim. principalmente, eu lembro que os meus comandantes imediatos ali, cara, quando eu falei que eu ia embora, uma vez por semana alguém me chamando pra conversar. Você tem certeza? Fica mais um ano. Fica mais um ano. É capitão, subtenente, coronel. Você tem certeza que você é novo? O que você tá fazendo com a sua vida, né? Ainda vem assim. Começa a te oferecer coisas e depois, não, mas cara. eu consigo fazer isso aqui, consigo ajustar para aqui, você não quer uma sala maior? Tá? A cultura, que foi o que o Cleiton falou da questão da cultura, e eu concordo, né? Dessa questão da cultura, de como as pessoas enxergam o empreendedor, a pessoa bem-sucedida, porque isso passa até pela família, e não é culpa deles, né? É o que eles tinham na época. Então eu lembro que quando eu decidi também empreender e tal, deve ter acontecido contigo, os conselhos que eu recebi, até de pessoas que eu sei que me amam, né? E que era pro meu bem, né? Só não sabiam o que estavam falando nesse sentido, mas era pro meu bem. Era, não, pô, você vai arriscar uma coisa certa pra uma coisa duvidosa. Então, ou seja, além da coragem de você sair da tua zona de conforto, você ainda tem esse enfrentamento cultural, né, cara? Porque realmente as pessoas, até as próximas, que gostam de você e que realmente querem o seu bem, vão tentar te desmotivar, não porque não querem que você dê certo, mas por já terem enraizado na cabeça delas que essa cultura é pra quase ninguém. Porque realmente é muito difícil, cara. É difícil, né? Demais. O empreendedorismo, eu nessa jornada eu quebrei 3 vezes, aprendi, enfim, cara, na época não tinha YouTube, não tinha mentor, então hoje... fiz um monte de coisa errada, mas tudo isso foi positivo, olhei pra trás e consegui aprender e hoje a gente consegue, tanto com as minhas experiências com a Auleta, colocar em prática o que deu certo. Mas é muito difícil, então você tem que passar por um processo no empreendedorismo, e você com certeza passou por isso, que não tem uma fórmula, você não tem um caminho certo, ó, faz isso que vai dar certo. Você pode minimizar as chances de erro, de problema, mas você vai errar, você vai ter que aprender, e quanto mais rápido você conseguir dar a volta por cima e usar aquilo que você errou como aprendizado, é melhor. Então, quem acha que é fácil empreender, não é, e você sabe melhor que nós aqui. Mas você vai ter que ter resiliência, que você aprende no quartel, por exemplo, você vai ter que ter determinação, você vai ter que forçar ali, às vezes, uma situação para conseguir. Não é fácil, mas é possível. E quando você lê o livro, eu tenho certeza lá do Pai Rico, Pai Pobre, você viu ali um outro caminho. Você falou assim, cara, será que... Então eu preciso só seguir o caminho do serviço público? Será que eu não tenho... Tem outras pessoas aqui, apesar de não ter na família, mas
eu tenho caminhos, tem pessoas que conseguiram, será que eu não consigo também? E aí quando teve o estalo lá da tragédia, infelizmente, você teve ali um momento de coragem e aí você foi. Então é preciso ter a perspectiva, é preciso a gente ter referências como o próprio Querubim para falar assim, cara, se ele conseguiu chegar, será que eu não consigo chegar também? Ah, não, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, se eu posso afirmar. Exatamente. Então é muito legal, cara, a sua história e onde você chegou ainda vai chegar muito mais Já tá longe. começando, John. É isso, é isso. Cara, você entende? É muito bom, tanto os cara. militares terem você como uma referência, conseguir ver ali, pô, olha onde o cara começou, olha por onde ele passou, olha onde chegou. E a gente tem muitos exemplos de recrutas, soldados que entram sem perspectiva nenhuma. Ter um cara como você como referência, assim, ó, olha onde o cara tá hoje. Ele era igual eu. Ou até mesmo ele tinha uma situação mais crítica que a minha. Desfavorável. E olha onde o cara chegou. Então você ser essa referência, por isso que eu queria muito que você estivesse aqui com a gente, por causa disso. Porque você vai dar uma perspectiva e uma motivação para essa galera que tá entrando hoje, que é assim, fora do comum. Então, muito obrigado aí por ter você com a gente. Isso. É só o começo. E é legal vocês tocar nesse assunto, porque eu acredito que os militares como um todo, né? Tem gente que nasceu pra ser milico, velho. Ele tem que ser milico. E ele cumpre o propósito de vida dele lá sendo militar. Mas tem cara lá que o exército, ele vai ser um meio para alcançar algo. Ele vai aprender alguma coisa. Então, a gente sabe que quando a gente é jovem, mais jovem, né? A gente é jovem ainda, né? Tá louco, eu sou um menino ainda, né? Eu falo que eu tenho 30 anos, eu tenho 30 anos hoje, né? Eu tenho 30 anos, tenho energia de 16 e a sabedoria de um homem de 100. Então, me considero menino. Mas quando a gente é mais jovem lá, principalmente quando a gente tá nos primeiros anos das Forças Armadas, a gente não tem muita essa clareza sobre o futuro, né? Então, se eu pudesse mandar uma mensagem para qualquer pessoa da audiência de você, que hoje ele é militar, ele tá... Cara, aproveite esse tempo. Não brinca. Né? Não brinca com o tempo, porque o tempo é o único ativo que não dá para comprar de novo. Então aproveita isso que se tu tem 19, 20, 22 anos, cara, com 30 você pode estar voando. Né? E aí aquele investimento que você faz, sei lá, do teu meio-dia, em vez de torar, vai abrir a porra de um livro. De noite vai sair pra saca, cara, não vai te levar em lugar nenhum isso aí. No futuro, você vai olhar pra trás e vai conectar os pontos. Você fala, cara, valeu a pena. Porque eu olho pra minha vida e falo, valeu a pena cada sacrifício. E quando a gente fala do militar, acho que tem um período de limbo pra gente, né? A gente aqui tem maneiras diferentes, eles entraram pela NPOE, foram tenentes. Eu fui lá pelo serviço militar obrigatório. Mas quando a gente olha para o momento de ruptura, de sair, você cria um clã, uma família. Sim. Lá dentro. Aí você tem todos os teus amigos lá. A tua vida é lá, que é uma vida totalmente diferente, né? A gente vive um militar, ele vive um mundo que aqui fora ele não existe mais. Uma bolha, né? É uma bolha. Então eu lembro que quando eu saí, que eu passei pela última vez do portão da guarda, pelo portão das armas, eu veio 2 sentimentos, assim, Joe. Cara, eu tava com as minhas coisas tudo dentro do meu carro, um monte de coisa, né? Aos 6 anos tinha comprado uma porrada de equipamento, tinha todas as coisas dentro dos armários, de escaninho. Passei pela guarda e falei, cara, nunca mais eu entro aqui como um militar da ativa. Acabou isso. Aí eu olhei pra fora, assim, o sentimento, fiquei até arrepiado, uma confusão mental. Cara, eu sou livre, mas um medo, sabe? E agora? Pra onde eu vou? Tipo, é como se eu tivesse perdido um elo da minha identidade ali. Pô, eu não sou mais o Sargento Querubim agora, eu sou um civil aqui fora e eu não tenho mais o meu ciclo de amizade, eu não tenho mais os caras pra ligar pra... Pô, deu BO aqui, me ajuda. E aí eu tive aquele momento de se sentir sozinho. Eu falei, cara, agora... Eu não sei, mas eu tinha uma decisão. Eu falei, se eu tiver que morar embaixo da ponte pra construir meus sonhos, eu vou morar. Mas eu vou construir. A decisão estava tomada. Então, é reforçar pra quem tá nesse período de transição. Às vezes o cara tá saindo agora, às vezes o cara ele tá com medo, tá inseguro. Fica calmo, velho. Vai dar tudo certo. Não deu certo pra nós, não deu? Deu, pô. Tá aqui uma prova de que dá certo, pô. Ô, Leta, e o Querubim falou de tomar as decisões certas agora que o cara é jovem. E aí eu lembrei do episódio do João Ricardo, que é um Força Especiais, tá na divisão com a gente. E ele fala da parábola do tiro, que quando você começa a errar ou tomar decisões lá atrás, quanto mais você vai errando ou desviando do alvo, você vai aos poucos aumentando ali a distância que você tá do seu objetivo. Então, ao invés de ir pra saca, pô, dá uma papirada. Sai todo final de semana, pô, sai 2 só, reduz. Se diverte, mas pensa também no futuro, porque quanto mais decisões erradas você tomando, mais longe você vai ficando, igual o tiro. Você errou o tiro ali, errou a alça-massa, cada vez mais vai se afastando. Pô, meio-dia, ao invés de torar,
Pega ali 10 Um minutinhos, 15 minutos, 20, 30. Imagina, 1 ano, 2 anos fazendo isso, quanto que você não vai ter de conhecimento? Então, Você vira um muito legal. extraterrestre. Pô. E essa outra coisa que você falou sobre se sentir sozinho, isso a maioria dos militares passam. Então ele sente, ele fala assim, e agora? Quem que eu sou? Vou ter que reconstruir. E a divisão com esse movimento, inclusive na parte profissional, com a transição de carreira, com plano de chamadas, o Acho Veterano, a gente, além de dar esse elo de assim, ó, você pode falar com o Sargento Querubim que você serviu lá em 2000 e você nem sabe onde ele tá, você vai pesquisar lá, você vai achar, vai conseguir se conectar. Você vai ter ali toda uma estrutura de apoio para você fazer a transição de carreira e também não perder esse sentimento de pertencimento. Porque nós aqui somos irmãos, mas a gente não se conhecia, por exemplo. A gente estava desconectado. rapport, né? Agora a gente já está veterano. conectado. Agora você já vai conectar com outras pessoas que a gente vai conectar. É isso, é o movimento da divisão aí. A gente está levantando os veteranos que hoje estão em grandes empresas, veteranos que são empreendedores. Pô, a gente sabe, tem até... referência, pô. Então, tem Excepcional. referências como você, como outros caras também aí da mídia que muitas vezes a gente nem sabia que eram veteranos, né? E ficávamos sabendo, o próprio Paulo Camargo, ex-CEO do McDonald's, que estava aqui como palestrante. Veterano também. Veterano também. Caraca, Então, sabia, não. ele palestrou aqui com a gente. Então, assim, olha, várias pessoas que, caramba, já são referências, têm já peso e a gente nem imaginava que veio desse universo. E agora a ideia é mandar esse recado para toda a comunidade. Levantem-se. Levantem-se porque vocês vão servir como referência para aqueles que estão começando a carreira ou para aqueles que estão passando por uma transição de carreira do militar para o civil. Então, muito legal mesmo. Agora, mais uma curiosidade, né? Ô, Letã, falando em Paulo Camargo, deixa eu aproveitar Claro, aqui. aproveita aí. Aproveitar aí, te dar o livro do... Do Paulo Camargo. do Paulo Olha Camargo. só, líder que você gostaria de ter Aí como ele vai chefe. contar a história, como que as Forças Armadas... Da O hora. cara que Impactaram, transformou uma das maiores empresas do mundo e conseguiu mudar o nome de McDonald's para Mac aqui Olha no Brasil. Paulo Camargo, grande abraço, Querido, mestre. hein? Paulo Parabéns Camargo. pelo trabalho, hein? Muito Vou legal ler o livro, aqui, ó. cara. Muito Demais, legal hein? mesmo. Parabéns, hein? Gostei. Obrigado pelo presente. E agora, Querubim, a gente falou bastante da parte militar, né, da base, de como começou, como foi a transição. Agora eu gostaria também de entender como é que foi esse start. O start você já falou, mas na sequência, né, como que fundou a sua empresa, qual que era na época ali, o que te motivou, por que você foi por esse caminho, né, das suas empresas que você tem hoje, como que foi isso lá no início? Depois você saiu do exército, teve essa decisão, essa coragem, a partir desse ponto, como que as coisas foram acontecendo? Então eu sabia que eu tinha que empreender nessa época que eu já estava pesquisando algumas coisas, franquia de cosmético, um produto. Ingressei, né, nesse mercado, né, abri uma franquia de cosmético com um amigo. Legal. Aí adivinha, John, o que aconteceu? Quebrou. Deu ruim, irmão. Primeiro ano eu trabalhei igual um condenado, 14 horas por dia, 16 horas por dia. A gente dividiu no primeiro ano R$500. Pagou pra trabalhar. Não pagava meu aluguel, irmão. Tinha que fazer bico pra se manter vivo. E aí vem aquele questionamento ali, né? Será que eu fiz a coisa certa? Uhum. Aí começam as dúvidas. Só que eu tenho uma frase, irmão, pra mim, Luiz e João, que é: a dor é fruto da ignorância. Tá sofrendo, irmão? É que você não sabe algo. Porque é normal pro engenheiro estudar 5 anos pra fazer uma ponte, mas não é normal pra ele estudar 5 anos pra criar um relacionamento. Sim. É normal para um advogado estudar 5 anos para ser um jurista, entender das leis, mas não é normal para ele estudar 5 anos para aprender de finanças. Então essa mentalidade me salvou, porque eu percebi, cara, tem alguma coisa aqui sobre negócio que eu não sei. Não é só ter um produto de R$2 e vender a 4 que eu vou ficar rico. Não, tem toda uma engenharia por trás disso e uma mentalidade que eu preciso desenvolver para construir um grande negócio. E aí veio o ponto de inflexão. Quando a gente olha para níveis neurológicos, né, o militar ele acaba aprendendo muitas coisas de programação neurolinguística meio sem saber. Sim. Porque a gente aprende a ter controle das emoções, você está acostumado com alguém gritando lá no teu ouvido. Eu lembro até da minha primeira instrução de tiro. Eu tava com um capacete, aquele capacete da subtendência, zaralhado. E, cara, você fica todo com medo, né? Você tá com medo, você não quer falar que você não tá errado, você não tá vendo nada. E aí eu fazendo a posição de tiro lá, não tava vendo nada, o capacete em cima do meu olho. Aí, um barro assim, já chovido, o sargento parou na frente, só vi as botas dele assim, né? O coturno dele. E ele, ô 09, você tá vendo alguma coisa aqui? E eu com medo, né? E ele, não, senhor. Eu, por que 09? O capacete tá me atrapalhando. E ele me deu uma bicuda no capacete, assim, ó. Tá atrapalhando você de morrer, soldado. Né? Aí, então, quando eu olho pra essa história, eu vejo que, cara, a gente, quanto
enquanto empreendedor, enquanto líder, tem muita coisa que a gente não sabe. E muitas vezes a gente não quer perceber, não quer estudar, não quer ser humilde ao ponto de falar isso aqui eu não sei, isso aqui eu não aprendi, isso aqui ninguém me ensinou. Então, essa mentalidade de que a dor é fruto da ignorância, me ajudou muito com isso. Que naquele ano, quando eu separei os R$500 lá, dividi R$500, falei, cara, eu não sei montar um negócio. Quando eu vou para o nível neurológico, eu não tinha identidade do empresário. Porque o que o militar faz, irmão? Eu era um sargento de cavalaria. Eu sabia desmontar uma metralhadora Mag em 52 segundos. Parabéns. Eu sei conduzir um grupo numa patrulha. Eu sei montar um PBCE. Mas como é que monta um negócio, John? Como é que eu atraio o cliente? Como é que eu converto o cliente? Como é que eu crio um CS? Como é que eu crio um processo? Como é que eu faço a gestão do recurso que tem? Ninguém me ensinou isso. Só que, John, você falou que quebrei 3 vezes. Brasil ninguém ensina, irmão. A gente passa 11 anos na escola, 5 anos na faculdade, pra quem forma. 16 anos, ninguém aprendeu a fazer negócio. Nada. Então, esse empreendedor, ele não sabe o que tá fazendo. Eu descobri o segredo nesse primeiro ano. O segredo é, ninguém sabe o que tá fazendo. Esse é um fato, ninguém sabe o que tá fazendo. O cara tá indo na coragem. Coragem é um atributo importante pro empreendedor, mas ele não é suficiente. Então, quando eu vou pro nível neurológico, a gente tem que mudar a percepção do sou empreendedor para eu sou empresário. Então, o militar, na essência, a identidade dele é o quê? Eu dou tiro, eu protejo as pessoas, eu sirvo, eu sacrifico a minha vida. Então ele tá ali para isso, a missão dele é essa. Qual que é a missão do empresário? Montar um negócio que funciona. E aqui já fica até a sacada aqui para vocês dois. Eu acordo de manhã hoje para trabalhar o negócio. Não no negócio. É só muda um N. Sim, trabalhar Então o empreendedor ele acorda todo dia para trabalhar no negócio. Ele é o funcionário mais caro da operação. O empresário ele acorda todo dia para trabalhar o negócio. E é uma mudança de identidade. Você não precisa ter dinheiro para ter identidade. Você se identificar como empresário, porque a partir do momento que você leva para o teu nível de identidade, eu sou empresário, você tem comportamento do empresário. E o comportamento do empresário é acordar todo dia. Como que eu melhoro o meu processo? Como que eu capto mais gente? Como que mais pessoas vão conhecer a divisão? Como a divisão vai servir mais pessoas? É um nível estratégico tomar decisão. Ele é o general. Vou falar na linguagem militar. Ele é o general. Eu deixei de ser o sargento tático que está lá na operação dando cadência, ou o combatente lá que está na ponta, entrando, fazendo estouro de aparelho, para ser o cara que pensa a operação. Como que esse aparelho é importante para a missão ser cumprida? É uma visão de general. Eu tenho que estar ali. Eu sou o general do meu negócio. Eu não posso ser mais o combatente. Em alguns momentos eu vou lá para a ponta. Combater. Mas eu não posso só estar lá o tempo inteiro. Então essa visão me mudou meu jogo nos próximos anos. Eu estudei muito, buscar muito conhecimento. Nos últimos anos acho que eu investi mais de 3 milhões de reais em pessoas me ensinando coisas. Quanto custa para estar perto de você? Onde que eu tenho que ir? Entrar no avião, entrar no carro, entrar na bicicleta. E aí as pessoas começaram a aparecer nessa transição. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente abençoada. As bênçãos de Deus me perseguem. Acredito que vocês também são, tá? E Deus começou a me mostrar pessoas. Eu tive o contato com um grande empresário do sul do Brasil. Ele é o segundo maior pagador de imposto do estado de Santa Catarina. E ele virou um amigo, não sei por que benefício, não tinha nada para ofertar para ele. A gente virou irmão. Ele foi um conselheiro. Eu lembro que um dia eu fui para a empresa dele, eu estava passando por uma crise financeira, eu estava quebrado, John. Quebrado. Falei, quem que é os caras da minha lista de contato que podem me ajudar? Porque muitas vezes a gente fica procurando como. Para de procurar o como, começa a procurar quem está fazendo. Para de procurar o como, começar a procurar quem. Eu na minha lista, vou lá. Irmão, você consegue me receber? E sempre, bilionário, o patrimônio dele, sempre foi um cara que me acolheu. Sentei lá, falei, tô passando por isso. Ele falou, cara, eu nunca passei por isso, né? Eu tô na segunda geração de construção de empresa, mas não tenha medo de entrar no carro, entrar no avião e pagar o que for para você aprender com alguém que tá passando por isso agora e já superou. E eu levei aquilo muito a sério. Daquele dia eu virei uma máquina. Mano, Joe, vamos conversar? Vamos. Onde você tá? A bicicleta, Uber. Porque às vezes as pessoas ficam se contando historinha. O empreendedor fica se contando historinha. Eu não sei fazer, pobre de mim. Ainda mais hoje, cara, com internet, podcast, chat GPT, irmão. Você não aprende alguma coisa hoje porque você não quer. Você não quer, exatamente. Não é porque não sei, não tenho tempo. Para de se contar a história. Então ali eu fui começando a ter contato com as pessoas e aprendendo muitas coisas. E sou um cara muito lógico. Eu acredito que sucesso é lógica. Sucesso é lógica. Então, o sucesso não é fruto do acaso, não é um golpe de sorte. Talvez o golpe de sorte seja você tomar uma decisão e naquela decisão você encontrar com o cara. Mas teve uma decisão. Sim.
Tem Eu que tá tive a decisão de romper no exército. Tem que estar preparado para quando a sorte te encontrar, né? Tem uma frase legal, que é sorte é quando a oportunidade se encontra com preparo. Com preparo, isso aí. Essa é a filosofia de vida. Então eu fui conhecendo pessoas, fui me capacitando, sempre seguindo lógica. E aí eu mudei essa identidade do querubim. Eu não sou mais o sargento querubim, eu nem me conheço mais. Aqui eu tô relembrando de algumas coisas, porque a gente tá aqui num ambiente militar, mas eu não me conheço mais. Acho que as pessoas que fizeram parte da minha vida no passado, se elas conversassem comigo, falaram assim, trocaram o HD desse cara aí, ele não é mais o mesmo. E não sou mesmo. E eu tenho um compromisso comigo, né? Pacto com o progresso. Todo ano eu tenho que melhorar. Eu não tô competindo com ninguém, tô competindo comigo mesmo. A minha versão de 2025 é melhor que 2024? 200%. Aí de 2026, então daqui um ano, quando a gente sentar de novo, você falar, cara, mudou de novo, é outro ser. Então essa mentalidade, esse programa mental, me fez eu romper rápido. Porque desde o quando eu tô quebrado até construir uma empresa muito lucrativa, que dá muito resultado, a gente tá falando em um tempo de 6 anos. É uma faculdade. Aí a pessoa olha, mas é rápido. Cara, sucesso é uma velocidade, não é? Se é lógico, faça. Se não tem lógica, não faça. Então eu fui construindo essa mentalidade de olhar para o meu negócio como uma máquina de gerar receita e uma empresa que ela tem que cumprir uma missão. Então eu parei de olhar para um trabalho. Eu não tenho trabalho. Não dá trabalho. O trabalho é construir um negócio. O trabalho do empreendedor é construir um negócio. Não dá trabalho, é o trabalho. Uhum. E aí eu venho para 4 pilares para o cara conseguir ter resultado dentro do negócio, que é o quê? Ele tem que ser bom em atração, irmão. Primeira coisa que o empresário pensa é aquisição. Como eu vou chegar no meu público-alvo? E aí o empreendedor no país, ele tem uma mentalidade muito técnica. Por quê? Vamos relembrar como é que as pessoas empreendem. Eu empreendi porque eu li um livro e aí a vida me mostrou que eu tinha que fazer alguma coisa. Então 2 mais 2 é 4, vou abrir um negócio. Não é suficiente. Quebrei. Uhum. Deu ruim. Mas é a massa. Um médico. Ele se forma na faculdade, ele acha que pelo simples fato de ele ter o diploma, habilita ele a ser dono de um hospital. Não é. Tem nada a ver você fazer um procedimento com ter um hospital. É 2 coisas diferentes. O cara formou é dentista. Agora ele tá apto a ter uma clínica. Não tá. Chefe de cozinha. Quantos quebram porque o cara é excepcional, mas não tem gestão? Eu sou técnico, eu sou um bom técnico, agora eu tô apto a ter um negócio. Então, se a gente olha, eu acredito que 80% dos empreendedores do Brasil são técnicos. Eles aprenderam uma habilidade técnica e ele acredita que pela habilidade técnica ele consegue montar um negócio. E aí ele... E depois ele quebra. Acaba quebrando porque vê que não é isso que precisa, não é só isso que precisa. Não, e ele nem sabe que não é isso. Ele não olha porque não foi ensinado, né? Não sabe até que hoje. não sabe. É isso aí, é nível de consciência. Não é só isso, é a própria gestão. É o caso que eu uso muito quando eu dava mentoria e consultoria. O cara é excepcional na cozinha, sabe? Pode ser o melhor cozinheiro do mundo, o chefe de cozinha renomado, mas se ele não souber a gestão e sobre o negócio dele... São coisas bem diferentes. São completamente diferentes, só que as pessoas não sabem. Não sabem que não vai sabem. Ser um sucesso. Aí quando se frustram, aí abandonam, sai. Por que você quebrou? Não sabem. Quebrei porque não tinha caixa. É aquele nível mais baixo da consciência. A pessoa nem sabe que ela não sabe. Ela não sabe que ela não sabe. Nível de competência, Nível de competência e consciência. Então, daí tem um pequeno grupo que é os empreendedores. Eu acredito que nós aqui somos empreendedores, tá? Eu comecei como empreendedor. Não tinha uma habilidade técnica pra fazer. Eu tinha... Só que o empreendedor, ele é muito louco. Ele é quem me casa, velho. Não, vai dar boa. Por quê? Porque eu acho que vai dar. Aí junta pro tecido milico também, né? Aí fica mais doido ainda. Não. Ele já tem o brio militar, né? Que não me pergunta se somos capazes da missão. Só Deus a missão. Então, também se frustra. Sim. Porque ele só tem coragem. Aí ele não tem nem a competência técnica. Lascou. Aí Lascou. Agora tem um nível que é poucos, tá? É exceção da exceção, que é o cara, ele é empresário. Por que esse negócio? Por que não outro? Por que esse modelo e por que não outro? Ele se questiona, ele é questionador. Ele não quer estar certo, ele quer ter resultado. Qual que é o melhor canal? É Instagram, é YouTube, por quê? Onde que tá o nosso cara? Entende que uma engenharia? E por Deus eu fui descobrindo isso na prática, fui me aconselhando e toda vez que eu tenho um desafio, eu penso, eu não sei alguma coisa, eu tenho que aprender. E assim eu vou. Eu sei que o jogo hoje dos meus múltiplos 7 dígitos por ano não vai me levar a ter uma empresa de valuation de bi. Eu tenho que encontrar as pessoas que fizeram, qual que é o modelo mental delas, quais são os programas mentais, entender como elas pensam, por que elas pensam e fazer isso na minha vida.
Então eu tô afirmando para vocês aqui, rede pública, que nós vamos chegar e eu falei para você que a gente já tá no começo, a gente vai construir algo grande. Então uma das minhas causas, uma das minhas missões é profissionalizar o empreendedorismo do Brasil. É a minha missão hoje, que é a Betel Educação, 140 mil alunos. A gente tem a causa de transformar o empreendedorismo do Brasil através da educação, porque esse cara movimenta a máquina no Brasil, movido pelos empreendedores. Esse cara é tratado como vilão, como escória da sociedade. Sim. É o cara que ninguém apoia, Mesmo assim movimenta, né? movimenta, e ainda quando as coisas não saem do jeito que os nossos governantes esperam, ele é o bode expiatório. Isso é uma demência, irmão. 67% dos empregos é formado por ele. Como é que você vai apontar para esse cara que é por culpa dele que o salário é baixo, que é por culpa dele que o país é pobre? Não tem lógica. Não tem lógica. Falou que sou um cara lógico. Sim. Não tem lógica. Mas aí tem um sistema que ele é organizado, arquitetado, para o quê? Eu tenho que culpar alguém, né, pela ineficiência. Aí a gente tem uma disputa, uma separação de a Sim, culpa do nós pobre é eles. porque tem o rico. Uhum. Vamos tirar um rico? Vamos dar um cenário mental para eles aqui. Vamos tirar Luciano Heng, dono da Van, vocês conhecem? Sim. O maior pagador de imposto do estado de Santa Catarina, 5 bi no ano passado. 20 mil empregos. Vamos acabar com ele então. Tira aí 20 mil famílias sendo alimentadas diretamente, que recebem um salário. 5 bi que não vai para o cofre do governo para hospital, segurança, educação, saúde. Fora quantas... Vocês já compraram coisa na Van? Eu já comprei. Já? Comprei. Quantas pessoas não vão ser servidas pelo negócio desse cara? É isso que um rico faz no mundo. Então olha o desvaneio que a gente tem. E pra mim também foi difícil, porque eu vim de uma família muito pobre e às vezes eu cresci com essas crenças dentro de casa. Sim. Aí eu comecei a falar, pera, mas isso não é verdade. Não tem pobre porque tem rico. Tem pobre porque tem produtividade. Tem pobre porque a mentalidade das pessoas não é preparada. Você falou que você teve um choque cultural lá no Texas, não teve? Sim. Por quê? É. Mentalidade do povo, irmão. O povo lá, ele reconhece os heróis. Da mesma forma que ele trata o veterano diferente, ele trata o empreendedor. Aqui não, o cara sai processo, o maior país que tem mais processo no mundo. Você vai processar o cara que te deu um emprego, velho. Você consegue ver essa relação entre o veterano, por exemplo, dos Estados Unidos e o empreendedor de lá com comparação do brasileiro? Vê a diferença. Como é tratado o veterano aqui? Zoado, irmão. Principalmente agora. Não tem lógica. Entende, Joe? Às vezes tem. Pra começar, que nem eram chamados de veteranos, né? A gente tá começando esse movimento, porque a gente fala muito, né? O cara, ele costuma falar, eu sou ex-militar, eu sou não sei o que. Não veterano, você é militar, você é veterano, você é ainda. Então até pro próprio militar tá ainda na lei, tem né? essa... Tanto que a gente responde a todo o Código Penal Militar ainda. Aí não tem, porque é cultura. É cultura. Cultura. Então sim, esse cara lá é tratado como herói. Aqui, escória da sociedade. E zoa, piadista. É pintador de meio fio. Você não sabe o que as Forças Armadas fazem nesse país. Né? Quando dá enchente, quando o bicho pega, vai pacificar a maré, aí chama quem? Pois é. Chama o pintador de meio fio, então. Quando dá merda na fronteira, quem que vai? É o pintador de meio fio, não é? Tem que pintar o meio fio? Tem que pintar o meio fio, porque o quartel é manutenido por esse cara, porque ele não contrata um terceiro para gastar dinheiro público. É a nossa casa. É a nossa casa, a gente cuida da nossa casa. Aí é zoado aqui. É melhor ter um terceiro, né? Gastando o dinheiro do imposto do contribuinte. Mas enfim, nem vou ficar aqui, senão eu começo a ficar puto já. Mas é bom, vai ficar louco. Eu fico louco com isso, são né? coisas que é legal de falar, porque realmente o pessoal ele tem essa impressão às vezes, né? De que só porque o cara faz uma atividade operacional, uma atividade muito assim, faxina e tal, porque o militar ele é responsável pela comida que ele come e porque todos comem. Pela organização do aquartelamento, pela segurança do aquartelamento. Nada é terceirizado, tudo é o próprio militar que faz. Além das missões, né? Além das missões. E aí as pessoas olham só um lado. É legal A você gente falar faz isso em casa, a gente vai Exato. fazer o quartel é a nossa casa. Exato. É, isso literalmente que a nossa falta, casa mesmo. Você quer mudar a mentalidade, comece arrumando sua cama, né? Isso que Começa falavam arrumando. antes, então. É mais ou menos isso, cara. Muito bom. E assim, quero te parabenizar mais uma vez, por quê? Porque isso é uma coisa que já deveria estar até na base de ensino. Lá no ensino fundamental, médio, nem sei se ainda é falado na minha época era ensino fundamental e médio, não sei se mudou, mas acho que é, né? Faz tempo, hein? Faz tempo, não tinha nem o Tá nono bem, ano. mano. Essas horas que a gente se entrega. Mas o que eu quero dizer, cara, é que realmente é uma iniciativa muito nobre, porque isso já era para ser assunto no ensino fundamental, cara. A gente não ouve falar de inteligência financeira, a gente não ouve falar de empreendedorismo, a gente não ouve falar de nada, cara. No máximo que tinha lá na minha época eram os cursinhos do Sebrae, que eu acho que eu gabaritei todos, ainda mais porque alguns eram gratuitos. E hoje não, hoje, obviamente, por conta da internet, tem mais opções, mas ainda não tá na base, cara.
Não tá na... E não, Não é tá na interessante. base. Aí E não vamos é lá. interessante, é óbvio. É oratória, nutrição, É, finanças. então, assim, É ruim cara, pros negócios, né, John? É ruim pros negócios, porque daí começa a formar ser pensante. Sim. Porque se as pessoas que criticam batem no empreendedor, batem no veterano, ele só sentar. A Porque gente, vai falou, formar críticos, a né? gente falou 10 minutos aqui. Foi quando tem lógica que a gente tá falando do argumento? Bastante, cara. Pô, vou usar o cara que pinta meio fio, irmão. Amém. Eu tinha que bater palma. Obrigado por você passar a noite na guarda sangrando e no outro dia você acordar do serviço nas 24 pra você pintar o meio fio e ainda você fazer isso. Obrigado, hein? Obrigado porque não precisou de uma empresa terceira que tirar dinheiro da saúde da escola pra fazer isso. É, eu dou um argumento lógico aqui pra você bater palma pra esse cara pintando meio fio. Você tem orgulho. Ah, o recruta, ele tem vergonha. Claro, orgulho. Tá formando homem, formando cidadão pra sociedade. Amém. Aí o empreendedor. Vamos criticar esse cara, velho. Pô, você falou, quebrei 3 vezes, você falou, John. Mano, que massa que você persistiu, cara. Parabéns pela tua coragem de persistir. Eu reconheço você. Não, daí o cara quebrou, ele fica com vergonha. Tá devendo. Me senta com um empreendedor e pergunta pra ele, você quebrou de propósito? Não, quando você montou um negócio, você queria ficar devendo? Se você tiver um, eu não encontrei nenhum, tá? Eu já treinei assim, milhares de pessoas presencialmente, eu não encontrei nenhum quebrado. Que ele sentou e falou, não, eu comecei pra quebrar. Você consegue pensar isso aí? Vamos ser lógico? Não, eu quebrei, cara. Aí o cara fica envergonhado, irmão. Ninguém dá a mão pra esse cara, as portas se fecham. É a escória da sociedade. E eu tinha vergonha de falar. Eu sei, Porque você também mostrava tinha. que, pô, fracassei, não deu certo, errei. Mas não, cara, tem que falar. Tem que porque eu falar. tenho orgulho porque eu fui, errei, aprendi, continuei, fui, errei. agora tá mais e hoje forte. a gente usa isso pra crescer. Então faz parte do jogo. Então é isso, você ter orgulho e falar, cara, eu não queria, mas aconteceu, faz parte do jogo. E aprender e dar a volta por cima é o que vai diferenciar realmente quem que vai ter sucesso ou não. Não é tanto de competência, é óbvio que você tem que ter ali habilidade, estudar, ir atrás, mas você ser resiliente e conseguir superar é o que vai fazer a diferença dos caras que realmente estão em outro patamar. Que é o seu caso, né? Sem dúvida. Muito bom. Cara, esse extraordinário bate-papo aqui. Fala pra mim, Querubim, o que você tem como meta, assim, pros próximos anos? O que você sempre falou que sempre tenta se superar, né? O Querubim melhor do que o do ano passado, do que o ano retrasado, que o do ano que vem vai ser melhor do que o desse ano. Tem alguma meta ali principal sua, algum objetivo que você tá traçando? Hoje eu tenho acordado com tesão na vida, eu falo, é todo dia, porque quando você tá dinheiro, ele é importante, ele é até um ponto, né? Porque você tem dinheiro, pô, eu moro num condomínio fechado, tenho uma esposa linda, eu dirijo um carro importado, eu faço viagem internacional 3 vezes no ano, né? Tava esquiando alguns dias atrás lá em Zermatt, vocês têm que ir pra Suíça, hein? É um lugar lindo, hein? Então, se fosse pra olhar, eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. De onde eu saí, se eu olhar o sprint que foi dado, cara, é quase impossível isso acontecer. Né? Então, o que me faz acordar com tesão não é grana. Eu acho que a grana é importante, a gente tem que fazer dinheiro mesmo, o negócio tem que dar lucro. Não um pouco, muito lucro. Mas já é o propósito mesmo de levar essa mensagem para mais empreendedores. Eu tô recrutando gente, tá? Opa. Vocês conhecem alguém que... Eu tô recrutando pela causa, porque eu acredito que, cara, um dia a cortina vai se fechar. Eu não vou estar mais aqui. E o que nós vamos deixar para a sociedade? O que eu vou deixar para meus netos? O que eu vou deixar para meus filhos? Eu ainda não tenho, mas eu vou ter. A Júlia, a gente tá alinhado nisso, a gente vai ter filhos. O que eu vou deixar para as futuras gerações? Então, no mínimo, eu quero deixar um exemplo de alguém que defendeu causas que eram maiores do que a dele. E às vezes, quando a gente tá indo para esse lado, sabe, Luiz? Fala, cara, será que eu tô ficando doido de fazer? Porque não tem ninguém fazendo. Mas esse é um lugar bom de estar, né? Porque se não tem ninguém fazendo, seja o primeiro. Então, o que vocês estão fazendo aqui com a divisão, vocês estão sendo o primeiro. Não tem parâmetro. A gente é os vanguarda, né? O vanguardista. A gente tá lá de frente pro combate. A gente é os primeiros liderando a tropa, dando cadência pra eles. Falando, cara, eu sou teu líder, eu tô aqui, ó, tô indo. E eu sei que, se for da vontade de Deus, ele vai mandar outras pessoas que têm essa mesma missão e isso vai formar um grande corpo. Então, eu vejo o maior movimento de profissionalização dos empreendedores começando através da BT Educação. Não sei até onde isso vai dar. Não sei se eu nem vou estar vivo para ver empreendedores sábios, sentando na mesa e falando, não, eu escolhi esse modelo por causa disso. Tendo esse nível de competência, porque eu acredito que é assim que o nosso país vai melhorar. Esse cara ele tem que ser voz ativa. Esse cara tem que ser voz ativa. Os militares têm que ser voz ativa. Quem que fez juramento de dar, se for preciso, a nossa vida para defender esse país? Foi a gente, cara. A gente jurou. Eu não sei se são os caras espirituais. Eu me tornei um grande... Na época de sargento, eu falava assim, ó.
Se o cara perguntar, o que você pensa de mundo espiritual? Eu falar, fazer meus milhões, depois eu penso sobre isso. Eu tava errado, tá? Eu era um miserável nessa época. E eu sou um cara muito espiritual hoje, acredito demais em Deus. Eu falo que eu não teria nem competência física, mental e espiritual pra fazer as coisas que eu tenho hoje. Fazer hoje. Não tenho. Então, quando você fala alguma coisa, tá sendo comunicado no mundo espiritual. A gente jurou com a nossa própria vida. Eu tava em Vitória, no Espírito Santo, com a minha esposa, ela é de lá. Eu tava no carro reclamando, falando, mas esse país, não sei o quê, o político, o governo. Ela, ei, a gente tem um pacto de não reclamar. Você sabe que a reclamação é pedir 2 vezes, né? Sim. Aí a gente monitora. Aí eu olhei pra ela, nunca mais, Júlia, você me permita reclamar se eu não estiver disposto a fazer alguma coisa pelo meu país. E eu tô disposto. Eu jurei da vida. Talvez eu pensava que a vida era em combate. Não, a vida não é em combate. A vida é aqui, ó, servindo a sociedade. Transformando em empreendedor, gerando trabalho para as pessoas, gerando emprego, mostrando para esse cara que ele não é escória da sociedade, que ele não é vira-lata, que se o país tem algum emprego hoje é porque ele existe. Não é porque tem um sistema, não é porque tem uma organização. Esse cara que movimenta emprego, seja 3, 4 empregos, é esse cara que ele tem que ter voz ativa. Ele deve ser ouvido. E da mesma forma, os militares. A gente jurou, não jurou? Todos juraram. Então honre seu juramento, seja homem. Talvez você não vai ter que dar vida, porque nós não vamos entrar em guerra. Eu oro a Deus para que não aconteça. Mas a gente está em guerra. Em guerra contra uma mentalidade merda da população, valores invertidos, cultura de improdutividade. Então, nós que juramos dar a vida pelo nosso país, a gente deve fazer alguma coisa. Talvez é o quê? Sendo exemplo. John é um exemplo para os veteranos, o Luiz é um exemplo para os veteranos, o Querubim pode ser um evento para os veteranos, para os empreendedores. Então, vamos honrar aquele pacto espiritual que a gente fez de dar o sacrifício da própria vida. Eu estou ainda fazendo isso, né? Só troquei a missão. Ainda tem uma missão nova. Então, esses meus próximos passos é esse. Muito cada bom. vez falar mais disso, cada vez ir em mais lugares para propagar essa mensagem, essa missão, cada vez mostrar para as pessoas que essa visão do cara que é o fracassado, que é o derrotado, que tá distorcida. O cara é herói, mesmo quebrado, ele é herói. Bate palma para ele. Você não teve a coragem de fazer o que ele fez? Você não tem coragem de ir no banco? Você não tem coragem de pegar o teu cheque especial, Julgar teu é fácil, cartão? né? Criticar é fácil. Apontar o dedo. Irmão, tem algumas iniciativas parecidas, né, em formar empreendedores, ensinar a ter essa mentalidade. O que você vê que a Betel, além de você, obviamente, né, tá à frente, tem de diferença de todas essas outras? Betel, ela vem do hebraico, que significa casa de Deus. A minha... Começaram bem, né? Tudo pensado, não tem um porquê, lembra? Tudo porquê. Eu tenho uma hold que ela sócia de todas as empresas, eu tenho 5 empresas hoje. E ela se chama Providência, significa providência divina. Cara, pra mim Jesus é meu mestre, né? Tem uma passagem bíblica que tá lá no livro de Mateus, João e Lucas. Que Cristo estava ministrando em cima do monte. E aí ele fala pros discípulos assim, ó, vocês vão na frente, depois eu encontro vocês. E ele subiu pro monte para orar. Ele demorou para voltar. Eles entraram no barco e foram indo, Jesus nada de voltar. E no meio da travessia começou uma tempestade. O mar começou a ficar agitado, o raio, e eles ficaram todos com medo. A Bíblia fala que eles ficaram com medo. E de repente, eles avistaram alguém andando sobre as águas. Uma passagem muito conhecida. Né? E aí, eles ficaram com mais medo ainda. Eles pensaram que era um espírito, era um fantasma. Eles ficaram aterrorizados. Em João fala, eles ficaram aterrorizados. E aí Jesus falou, não temam, sou eu. E só teve um. Veja, todos eles estavam, os 12 no barco. Teve um que teve presença de espírito e falou assim, ó. O nome dele era Pedro. Ele falou, mestre, se for você, me manda aí que eu vou. O que ele estava fazendo lá, Luiz? Não me pergunte se somos capazes, nos dê a missão. Apenas a missão. Ele não se questionou, posso andar sobre as águas? Tem como andar sobre as águas, John? É impossível, mas ele não se questionou. Ele foi. Se a missão foi dada, venha. Eu falo que Pedro estava na cultura, né? Pedro era um bom combatente, não pergunta se somos capazes da missão. Ele nem questionou se dava para andar sobre as águas, não. Ele foi. Jesus convidou ele para andar sobre as águas, e dos 12 que viveram aquilo, só teve 2 homens que andaram sobre as águas na história da humanidade, que a gente sabe até então. Que foi Cristo e Pedro. Então, quando Pedro estava andando de olho na missão, que era Cristo, ele andava sobre as águas. A partir do momento que ele começou a ficar com medo, olhar para a tempestade, olhar para os eventos, ele começou a afundar. E Jesus disse, homem de pouca fé. E nesse exato momento, Cristo estende a mão para ele e ele volta sobre as águas.
Qual que é a metáfora aqui? Não pergunte se somos capazes, nos dê a missão. E o meu mestre, ele veio para falar assim, ó, eu vim para fazer coisas impossíveis. É impossível andar sobre as águas, é uma metáfora para nós empreendedores. É impossível andar sobre as águas. Mas se fosse para fazer missões possíveis, elas não seriam dadas a nós, não é? Então, quando fala da Betel, dos meus negócios, eu falo, cara, a gente veio para fazer coisa impossível. Os homens que construíram a história da humanidade fizeram coisas impossíveis. Eles não estavam olhando porque os outros estavam fazendo. Vamos criar o maior movimento de veterano nesse negócio aqui? Eu acredito nisso, vocês acreditam? Com certeza. Vamos fazer esses caras tudo se levantar aí, sei lá, a gente deve ter 2 milhões de veteranos hoje na reserva. Vamos dar voz ativa para esses caras? Vamos ser frente na sociedade para as pessoas começarem a olhar para os veteranos e falar, mas os veteranos são tudo brabo. Respeito os veteranos porque são caras de princípio, são homens de valor, são homens de verdade, são caras forjados. Entende? Mas tem que partir do primeiro. Quem seja o primeiro? Que sejam vocês. Eu tô junto, tá? Sim. Qualquer Mas você tá coisa. mesmo. Tô fechado Inclusive, para materializar que ele tá junto, Claro. né, João? Porque, assim, não é só dizer, não. Agora a gente vai assinar embaixo aqui, ó. E Essa deixa não eu tem te escapatória. fazer uma pergunta antes de dar esse presente. Você falou que teve essa virada quando você era sargento, você não ligava, tá mais preocupado em fazer dinheiro. O que foi essa virada para você se espiritualizar e ter esse Legal. contato? Boa pergunta. Acredito que Deus ele encontra a gente de várias maneiras, né? Tava falando com o Dani vindo pra cá, o Dani tá aqui atrás, aqui, fazendo os vídeos nossos. Eu falei, cara, Deus, acho que ele vai colocando a gente nos lugares certos. E eu falo, pô, eu tenho 30 anos, cara, eu aprendi tanta coisa na minha vida. As pessoas falam, cara, como é que você tem 30 anos, você sabe tanto assim? Eu falo, cara, não sei, Deus foi me colocando nos lugares, com as pessoas, eu fui aprendendo. Então, até quando eu achava que eu não tava com ele tava comigo me colocando ali dentro do exército, me colocando dentro da tropa, me conectando com as pessoas, me fazendo ter responsabilidade. Pô, eu virei homem lá com 20 anos, eu era sargento comandando os caras que tinham voltado do Haiti, os caras me testando, se esse menino vai me comandar, vocês sentiram isso também. Sim, sim. Então isso faz você criar uma musculatura mental e emocional. E quando eu fui empreender, eu comecei a perceber que tinha um padrão em todos os grandes empresários. Todos os caras bem-sucedidos, eles falam disso. Alguns não diretamente, mas eles vão falar de princípios, vão falar de Deus. Começa a buscar isso nos livros que você estudar, que todos vão falar. Sim. E nesse momento de crise, né, de estabilidade, até as coisas já tinham voltado a acontecer, eu tava ganhando dinheiro, mas sabe que tá pesado, Joe? Cara, pesado. Pesado assim, tá cansado. Eu lembro que eu voltei pra minha casa, sei lá, por coisa divina, eu sozinho, eu fiz uma oração. Uma conversa com Deus ali. Pra quem não entende que a oração é conversa. Falei, Deus, eu não quero mais viver assim. Eu tô cansado. Se for pra fechar qualquer empresa, pra ficar perto de você e ter uma vida leve, eu quero. Irmão, a partir daquela oração que eu entreguei minha vida, eu saí do controle ali. Eu falei, cara, minha vida é tua. Eis-me aqui, Deus, me usa. Em outras palavras, é claro, eu não tinha essa consciência espiritual pra usar esse termo. Eu falei, Deus, eu não quero, mas meu coração é teu, me guia. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu falo que foi a minha primeira virada espiritual. E aí eu comecei a buscar. Lembra que sofrimento é fruto da ignorância. Eu comecei a buscar coisas espirituais, estudar. Sozinho, palavra. Nunca fui um cara de uma denominação, de uma religião. E aí a segunda virada que foi quando eu tomei a decisão de me batizar, descer as águas, né? E aí eu sou criado catolicamente. Então a minha família é apresentada na igreja, é batizado na igreja. E eu não entendia aquilo. Eu estava lendo João Batista, estudando em casa. Lembra da lógica? Eu sou um cara lógico. Aí nessa passagem tá falando assim, ó, que quando Cristo começou o ministério aos 30 anos de idade, tô com 30, né? Uhum. Lembra do propósito, tenho que falar mais de propósito. Cristo começou o ministério dele com 30 anos de idade. E quando ele começa o ministério dele, ele vai até o Rio Jordão. E lá tinha João Batista, que veio antes dele e batizava o povo em água. E quando ele se aproximou, João Batista reconheceu que ele era o mestre. Ele falou, ó, vim aqui para me batizar. E João Batista falou, eu não sou digno nem de desatar a tua sandália. Era eu que deveria estar descendo as águas com você, mestre. E ele falou assim, ó, tá escrito exatamente isso. Convém a todo homem que se faça cumprir a justiça divina. E ele desceu as águas. Se Cristo desceu as águas aos 30 anos, mostrando uma passagem, um nascimento espiritual, o que eu tenho que fazer? Descer as águas. E ali eu tomei a decisão também em casa, falando, cara, eu vou me batizar também. Se o mestre fez, o líder da tropa fez, quem sou eu para não fazer? E ali foi minha segunda virada espiritual. E nessas duas viradas,
eu posso trazer que elas mudaram a minha vida porque coisas físicas começaram a acontecer. Então, quando eu fiz a primeira oração lá no meu quarto, meu negócio começou a mudar de um jeito. Cara, sem mudar nada do que eu fazia, negócio começou a aparecer, pessoas começaram a aparecer. Quando eu me batizei, muda de carro, muda de casa, vai... Eu falo, Deus, é tu. Não é coincidência. Não é coincidência, é Jesuscidência, né? E aí depois eu conheci minha esposa, a Júlia, super alinhada, a gente casou, nós somos mais abençoados ainda. As carreiras deram sinergia, nós dois crescemos, ela também, ela é uma grande especialista. Hoje eu alcanço 10 milhões de pessoas na internet, todos os meses. Então, se eu não falar que é obra de Deus nisso, eu queria falar para sentar aqui, não, gente, o meu negócio é porque eu sou muito foda. Não tem lógica, tem coisa que não tem lógica, cara, que a gente pode olhar o número aqui, mas uma lógica humana não tem. Aí eu só posso atribuir a um milagre divino. Então foi aí que eu comecei, mas veio o fruto de uma dor, de não aguentar mais viver aquela vida, eu não queria mais, tava pesado. Tava distante, né? Distante de casa. No fundo a gente é ser espiritual vendo uma experiência física. Um dia curtindo a festa e... Você vê, né? Se é verdade ou não. Eu quero tá certo, né? Então, nesse momento eu buscando mais esse lado espiritual. Mas é uma evidência. E quando a gente fala isso com as pessoas, eu não sei o que vocês sentem agora. A nossa alma sabe que é verdade. Todo mundo tem intuição. Sim. Não é treinado, não é aflorado. Mas é igual treinar um tiro. Formar um cara zero, a gente passa 5 fundamentos de tiro e dá um tiro, não dá? Sim. É a mesma coisa do espiritual. Se você estiver sensível, irmão, ele vai falar pra vocês assim, ó. É esse o negócio. Esse é o sócio. Essa é a hora. Não é a hora. Porque a gente não tem sensibilidade. Aí eu aprendi a estar sensível. Falar, pô, tem. De alguma forma o nosso negócio tem que realizar um propósito. De alguma forma o nosso negócio ele tem que alcançar vidas. Então quando eu falo da Betel ela é uma empresa com princípios cristãos. Eu acredito que as pessoas passam a maior parte do tempo dentro da empresa, não num outro lugar. Sim. Então, se ela começa a aprender filosofia de vida dentro da empresa, a gente muda o país inteiro. Muda. Aí eu vou lá falar com meus colaboradores, os caras melhoram o casamento, os caras emagrecem, os caras buscam mais a Deus. Eu falo, tô fazendo a obra aqui. Até de boca fechada, só pelo exemplo, a gente faz a obra. Então, eu respondi 2, porque outras eu não tinha respondido. Que é por que a gente tem diferente, eu posso afirmar pra você que a mão de Deus tá sobre a nossa vida. Certeza, absoluta. E segunda coisa, foi num momento ali de dor, de reflexão que... Falei, tá bom, já entendi que eu não vou chegar longe sozinho, não. Então, eu quero te servir. Eu vou me recrutar as tuas fileiras agora. Me recrutei as fileiras do Exército de Deus. Então, é isso. Muito bom. Excelente, hein? Excelente. E agora sim, nosso presente aqui, ó. Exato. Você não quer esquecer. Sargento Querubim, pô, faltou de cavalaria, né? E aqui, ó. Ô, legal, E a hein? challenge coin aí pra você Olha só. guardar. De massa demais aqui, ó. Aí tem Presente, a nossa obrigado, hein? tríade: capacitação, valorização e conexão Massa dos demais. militares hein? e veteranos. A ideia é que a gente faço parte sempre- desse legado. Eu A gente faço parte Seja da bem-vindo à aqui, eu divisão fui recrutado. oficialmente. Oficialmente seja bem-vindo à divisão. E assim, a gente sempre brinca, mas não é uma brincadeira, é sério, que é pra usar. É pra usar porque a gente quer que os veteranos olhem pro símbolo da divisão e principalmente pro nome, pra patente, e que isso traga neles aquela memória do que viveram, né? E do que aprenderam, principalmente, dos atributos da área afetiva, de todos os valores, princípios que a gente comentou aqui hoje no nosso bate-papo. Então, por favor, use. E a nossa challenge também para você Nossa, colocar legal aí na sua demais, hein? mesa, onde você puder. Massa demais. E seja bem-vindo à divisão oficialmente. Ainda tem muita coisa que a gente É. pode falar ainda. Anotei aqui, ó, tem umas folhinhas aqui anotadas, mas mais algumas coisas estão aqui na minha cabeça. Tem muita coisa pra gente conversar aqui na sequência, mas antes, né, John? É. Como sempre, a gente gosta dessa parte, porque é a parte que a gente dá umas risadas, e eu tenho certeza que com o Querubim não foi diferente. O cara né? que foi soldado, Não, foi não cabo, foi foi diferente. sargento. Você acha que tem história? Todo mundo tem seu momento de bisonho. Ah, E aí a gente tem aqui uma cópia, né, da chave do caninho, cadeado do recruta. Muito bom. E o FAMP? Ia ser um não tem fuzil, um mas FAMP, não ia hein? entrar aqui. Eu queria trazer um pau de fogo, mas, pesado pô, de madeira. Toda vez eu ia ser barrado aqui, eles não iam deixar subir, então veio a chave do bom, cadeado, né? A cópia Quem da que chave. perdeu a chave já do cadeado? Comenta aqui, ó, querendo saber se você era raro ou não. Conta pra gente uma história de bisonho. Pode ser dos outros? Pode, mas se for sua é mais legal. Cara, história de bisonho, velho. Tem muita história de bisonho, né? Tem muita história de bisonho, né? Tinha um recruta. Essa é case, né? Porque deve ter contado até hoje essa história lá dentro do 14 ICMEC. O nome dele era De Bastiani. Soldado De Bastiani. E lá era interior colonização alemã.
pura. Então tem gente que fala até com sotaque alemão. É muito doido o que acontece lá no oeste de Santa Catarina. E aí o Debastiani no campo básico, eu tava lá com a instrução de sobrevivência, chegou o Debastiani, eu escutei o soldado falando que o Debastiani tinha uma moto que pegava 180 km por hora em primeira marcha. Porra, mas nem o motoqueiro fantasma faz isso, cara. Eu tenho que achar esse recruta. Aí tá lá sobre isso, ô Bastiani, chega aqui. Ele, sim senhor. Ele falava exatamente desse jeito, eu não tô usando. Ô Bastiani, que história é essa que você tem uma moto que pega 180 em primeira marcha? Ele, sim senhor, é uma XL. Ele fala assim. E o Bastiani, em segunda, pega quanto? Ele, nunca precisei colocar. Aí, cara, eu tava no meio do campo básico, eu queria matar aquele recruta, porque ele fez isso na frente de todos os outros recrutas que saíram. Eu falei, Bastiano, você vai lá no Atalaia e você fica lá até eu esquecer de você, Bastiano. Mas por dentro eu queria dar risada. Era muita risada. E aí o Bastiano falou que ele nunca precisou colocar a segunda marcha na moto dele. Essa é uma das histórias. E o ano inteiro os recrutas ficavam me perguntando da moto pro sargento. Mas imagina eu, sargento, sendo zoado pelos recrutas, né? Porque o Bastiano maldito lá... Nunca precisei colocar na segunda. Nunca precisei colocar na segunda, senhor. Claro, a moto pegava 180 em primeira marcha, né? Aí ele era tão raro que a gente tava saindo pra uma operação. Eu tava lá no saguão do esquadrão, é diferente da infantaria, no SEMEC é esquadrão. Eu tava lá no esquadrão. Aí o recruta entrando no caminhão pra partir pra operação. O Bastiani tava subindo, o Coronel Zuco aparece no esquadrão. Ô, Bastiani! Ele fala assim, ô, Bastiani! Onde você tá indo? Eu tô indo pra operação, senhor. Você não vai não, volta aqui e devolve teu armamento. Ele era tão conhecido que o coronel sabia o nome dele. Cara, isso era raro, então. Aí o capitão lá chegou, o querubim, que tá acontecendo aí? Não, o Bastiano tá subindo no caminhão pra ir pra operação, o coronel viu ele subindo e falou que não é pra ele ir não, capitão. Ele ficando no esquadrão tirando serviço. O Bastiano era extremamente raro. Aí tem uma outra, essa é do meu curso de formação de sargento. A gente tava numa das missões de patrulha, conduta de patrulha. Cansado lá, o dia todo treinando, ensaio de estouro de aparelho, e vai e volta e carrega a mochila. Aí à noite, óculos de visualização noturna, padrão, né? A gente tava em 11, né? Nessa época do curso já tava em 11. O 05, xerife do grupamento. Meia-noite e pouco a gente ia embarcar na viatura para fazer o estouro no aparelho 2 da manhã. Os instrutores lá, os sargentos, o coordenador do curso lá. Ô 05, o que é que falta fazer agora? Não. Agora fazer os últimos preparativos, a gente vai embarcar na viatura pra partir. Então eu faço os últimos preparativos. Então vamos lá, pessoal, podem retocar a maquiagem. E o pior é que ele falou na inocência mesmo. Puta que pariu, 05! Retocar a maquiagem! Tá no salão de beleza, seu animal? Pô, e aí, ele trocou a camuflagem por maquiagem. Ele era pra retocar a camuflagem, ele meteu a retocar a maquiagem. E a gente ali não podia ir porque ia virar motivo pra apagação, nós já sabia disso, né? Aí foi uma operação, a primeira coisa, quando a gente entrou no alojamento sozinho, ô 05, bora retocar a maquiagem. Até hoje, eu mando mensagem pra ele, e aí, bora retocar a maquiagem. Pô, e tem várias outras, essa né? aí deve ter pesado pra ele. Nossa o tempo senhora. inteiro, os caras incomodando ele, que ele ia retocar a maquiagem lá na hora de subir pra viatura. Foi engraçado demais. Essa foi boa demais. O Sargento Luiz, abraço aí pra você, meu irmão. Não precisa retocar a maquiagem, não. Tá no padrão já. Aí tem contato com esses caras até hoje? Conversa e tal? A minha vida começou a ficar muito dinâmica, né? Agenda lotada. Mas às vezes sempre que eu posso eu mando uma mensagenzinha pra eles aí, né? Troco ideia, né? Tem como... legal, né? O cara lembra lá de muito trás. legal, cara. É É o que a gente memória tava pra sempre, falando né? nos E bastidores, tem várias outras, né? A gente falou isso nos bastidores. Você tá num lugar que você não conhece ninguém. Aparece um veterano, cara. É rapor na hora ali, parece que viram melhores amigos. Lugar. A gente tá mapeando Isso que agora. eu falo, é uma demanda reprimida, cara. Porque, pô, é que ninguém tinha olhado pro lado empreendedor nesse aspecto, né? Voltado pra essa comunidade. Agora a divisão tá aí pra isso. É muito bom, hein? Parabéns aí pela missão de vocês. Massa demais, hein? Ô, irmão, e pensando em duas soft skills que hoje elas são muito presentes na sua vida, que você aprendeu na caserna, ou que você desenvolveu, que hoje, assim, você fala, cara, essas duas realmente estão sempre presentes, mudam ali meu dia a dia. Quais seriam essas duas? Eu acredito que
Liderança, irmão. O bom líder, ele sempre tem portas abertas, né? E qual que é a dinâmica do líder? O líder tem que conhecer a tropa dele pelo passo. Ele tem que conhecer o cara que trabalha na empresa dele pelo caminhar. Se ele tá bem, se ele tá mal. O bom líder, ele sabe fazer isso. Não aquele líder que ele só tá preocupado com o resultado e esquece das pessoas. E onde que eu aprendi isso foi dentro da caserna. Eu lembro que a gente fez a operação que a gente fez. A gente patrulhou os 280 quilômetros a pé de fronteira entre Brasil e Argentina, mapeando rota de contrabando. Doideira isso. Legal. A pé. Aí no lado do Brasil tem algumas regiões que eram fazendas, mas a maioria mata. Rio Peperiguaçu é o nome do rio que corta, lá no estado de Santa Catarina. É coisa do Coronel Zuco, né? Doidão. Ele sempre arrumava uma missão pra gente, né? E aí eu lembro que foi uma das minhas primeiras missões como Sargento Lobo. Um frio. O sul faz frio demais, lá é alta altitude. Eu falei, pô, eu sou safo, né? Tô acostumado aí já 6 meses no curso de formação de sargento carregando mochila. Eu vou aliviar essa parada, irmão. Não vou levar nada, ninguém vai fazer a pronta operacional comigo. Foi levinho pra operação. O que eu fiz? Eu coloquei um número menor de coisa na minha mochila. Mas, cara, tava sugado num nível. Aquilo sugado num nível. Eu lembro que quando a gente parava pra comer, qual que era a primeira coisa que o sargento pensava? Como tá meu soldado? Não tava preocupado comigo. Então, vocês sabem, você era o comandante de pelotão, você sabe que o cara ele tá preocupado em cumprir a missão. Então, olha o nível de liderança que você vai. Você tá ali cansado. Você não comeu, você não dormiu direito. Você tá molhado. Você tá preocupado em cumprir a missão e preocupado com o teu soldado. O líder, ele é um servo. E o militar, ele aprende a servir. Por mais que ele tenha 1 milhão de coisas lá, e quanto maior o nível hierárquico dele, maior o nível de preocupação, mas ainda ele tá preocupado com a tropa. O soldado tá ali, cara, ele tá preocupado com ele mesmo, né? Ele tem que cuidar do fuzil dele, do equipamento dele e é isso. Então ali eu acredito que esse atributo de olhar para as pessoas com esse olhar humano veio do exército. Mas tem uma parte engraçada nessa história que eu quero contar pra vocês, que eu comecei aqui. Aí o que eu fiz? Eu levei uma lona, eu não levei iglu. Eu sou safo, uma loninha. Charutou. Aí o tenente Renault, tô lá no Canadá, inclusive, um abraço, grande amigo, arrumou uma cota de uma montanha pra gente dormir. É frio no sul, era inverno. Todo mundo lá, deu umas 6 horas, anoiteceu pra gente não deslocar no escuro, vamos pernoitar aqui com o pelotão. Todo mundo começou a sacar sua iglu, montar. Eu peguei uma madeira, um pau, coloquei numa pedra, uma forquilha, larguei a lona por cima. E eles, caraca, o sargento é brabo mesmo, né? Eu já tô com o meu bivac montado. Os caraca, o sargento vai dormir aí no pelo, né? O sargento é brabo mesmo. Irmão, começou a anoitecer e um frio, fez menos 4 graus aquela noite. Nossa. Eu não dormi nada, eu agonizei a noite inteira, eu só tava rezando ali, orando pra que amanhecesse logo pra me voltar a caminhar. Aí eu sofri a noite inteira. Então, de todo mundo, eu fui o primeiro a levantar, porque eu não dormi. Congelou a minha lona. Não, imagina, e os caras ainda pensaram assim, caraca, o sargento é bravo mesmo. Além de ter dormido no pelo, ainda foi o primeiro a acordar. O Rambo, né? Outro nível. Guardei tudo e falo. E aí, essa cena eu me recordo, porque aí uma neblina em cima, assim, dos montes, que não dava mais pra ver os vales, só dava pra ver a neblina e um sol. Aí, cara, acho que tem até uma foto, uma hora, eu vou mandar pra vocês essa foto. Cara, isso gravou na minha mente. Falei, foi a noite que eu mais sofri na minha vida, isso pode ter certeza. Nunca sofri tanto de frio como aquela noite. Mas no amanhecer foi um dos visuais mais bonitos que eu vi também na minha vida. Eu gravei aquilo, os combatentes, parecia um filme aquela porra. Os combatentes em coluna de marcha, o sol sobre o vale, e eu olhei e falei, cara... E o picolé. E o picolé, sargento picolé, né? Os caras, porque o sargento é bravo, ele vai dormir na loninha. Bravo, bem bravo, sargento. Deu certo, né, pô? Deu certo. Até hoje os caras falam, porra, mano, sargento no pelo, agora eles vão escutar essa história, que eles vão saber a verdade. Sofrendo. Não dormi nada, irmão. Eu não dormi nada aquela noite toda. Mas então passar por essas coisas ali com o grupamento faz você desenvolver esse atributo de liderança, né? De falar, cara, o líder ele não tá preocupado só com ele, ele tá preocupado com as pessoas. Então, cara, será que ele tá em condição de combater? Na empresa é a mesma coisa. Eu preciso olhar pro meu funcionário, vai dizer, o cara tá com problema em casa. Aí você vai lá, o líder ruim, o que ele vai fazer? Ele vai lá e executa o cara. Pô, o cara tá passando por um desafio em casa. Ah, mas minha empresa não é uma igreja. Não é uma igreja, mas você é líder. E o líder, ele tem a função de cuidar emocional, espiritual, fisicamente do cara. Formar outros líderes, né? Formar outros líderes. E se você não olha pra pessoa com seu olhar humano, você perde. Então o exército
ele coloca você em condição que ele testa a tua capacidade física. Porque pela lógica que a gente faz lá, não tem lógica, vocês sabem isso. Pela lógica, não tem lógica. Então não tem outro lugar do mundo que você vai se conhecer tão profundamente do que você é capaz de fazer ou não. Então esse é um dos atributos de liderança. Poder olhar para a pessoa e saber onde que é o limite dela. Você conseguir, na passada, você ver se teu cara tá bem ou se ele não tá bem. Isso é um olhar militar. Então eu falo que eu passar em revista a tropa lá na empresa, hoje tem 68 colaboradores. Cara, no olhar eu sei se o cara tá precisando de feedback, se ele tá precisando de ajuda ou não. No olhar. Isso foi no exército que eu desenvolvi essa... Pô, esse cara não tá bem. Esse cara tá legal. Esse feeling humano, não é? E a segunda é a persistência, não é? O músculo da persistência... Eu lembro que lá no Sul tem uma competição das brigadas que é a competição General Sampaio. Reúne todos os batalhões da brigada e as unidades da brigada e a gente faz um pelotão de aço lá. Você corre, nada, atira granada, é uma mó da hora. E a gente levava todas, né? Eu acho que agora eu tenho a conclusão por que a gente sempre ganhava. Que a gente treinava na altitude. Entendeu? Então era mais difícil treinar lá. Mas rarefeito lá, 1.000 e poucos metros de altura a cidade não quer servir. E depois a gente ia competir no litoral. Ficava mais fácil. E aí treinava de mochila equipado lá, e daí lá no litoral a gente voava na corrida com equipado e ninguém entendia, né? Eu fiquei com conclusão, tem lógica isso aqui, né? Porque esses caras treinavam lá na altitude, por isso que eles ganhavam. Eles batia tudo os infantes, né? O infante que tem que carregar peso, o cavalariano ia lá e ganhava a competição. A competição General Sampaio é um general de infantaria, ia lá e ganhava as coisas. Todo ano a gente ganhava a competição dos caras. Todo ano ganhava a competição dos caras. Eu achei que a conclusão que é porque a gente treinava na altitude, só por isso. Não é que a gente era melhor não que os caras. Tinha esse fator da natureza que fazia parte do nosso... Estava ao nosso favor. Então, a persistência, eu lembro que... Eu tinha um segundo sargento lá, Sargento Nascimento. Ele ia ser sub hoje. Ou tenente, que é não sei. Brabo. Carcaça, enfim. Sabe aquele cara padrão? Você fala, eu respeito esse cara. É esse mesmo dos caras que eu mais respeito. Então, ele levava a gente num nível de treinamento. Ele chegou pro comando, não formou. Foi as últimas semanas de curso. É mental ali, porque carcaça ele... Facilmente. Tinha que ser forças especiais, cara. E eu lembro que ele extenuava a gente no treinamento. Extenuava. E eu lembro de uma corrida equipado, então tinha um tiro de ação reflexo depois de uma corrida, que é pra extenuar mesmo, você fazer o tiro de ação reflexo. E, cara, eu tava os caralho. E na minha cabeça passava assim, ó, ficava ruminando ali meus pensamentos. Eu lidero a minha mente. Mas eu tava quase vomitando, velho. Não tem outro lugar do mundo que o cara vai fazer isso. Não. Ele teria parado muito antes. Eu teria parado antes. Mas aqui, eu não podia parar porque eu era o sargento. Tinha que dar o exemplo ali pro cara que tava ali passando pela competição comigo. Tinha a musculatura mental. Só para se o corpo desliga. Se desmaiar, paro. Se não desmaiar, não para. Aonde que a pessoa vai criar um condicionamento desse? Não tem escola, não tem faculdade, não tem nada que ensine isso aí. Esse é o ponto que a gente costuma dizer. Porque as Forças Armadas, né, Marinha Aeronáutica também, mas nós que viemos do Exército, eles te colocam numa situação de dinâmica em grupo, em situações de estresse, em situações de responsabilidade por outras pessoas, em situações até em missão real, com risco real à vida, que forçam você realmente a colocar os teus atributos, os teus valores, os teus princípios para fora, que em nenhum outro lugar você vai ter. É muito difícil de replicar. Você bateu agora no ponto que a gente sempre fala, que é o grande diferencial, cara. O grande diferencial. E por isso que a gente, obviamente, já está olhando também para esse lado de eventos militarizados, né? Tem o Bootcamp War aí que tá para chegar. Legal, e tem outros que você vai gostar bastante, porque é onde você consegue, inclusive, trabalhar o que a neurociência fala, que é fora da zona de conforto, é onde você consegue expor as pessoas a um nível de estresse óbvio, que dentro de uma metodologia, né, sem babaquice, sem nada disso, mas de forma que a pessoa consiga, mesmo após anos de neuroplasticidade automática, depois dos 30 anos, 35 anos, ela consegue sim mudar até comportamentos que eram padrões de repetição desde a infância e adolescência. Por quê? Porque ela consegue porque isso consegue ser trabalhado no momento em que você está fora da sua zona de conforto, em que você está apto a conseguir receber estímulos diferentes e impactantes, porque para você ter essa mudança você tem que estar sobre forte impacto emocional. E quando a gente olha um jovem militar dos seus 18 aos 20 e poucos anos, é jovem, né? Tem forte impacto emocional, porque a partir do momento que você sai do civil e vai pro militarismo já é um baque. Primeiro dia... Aí vem pressão, aí vem um monte de coisa, vem uma enxurrada de coisa. Então, por isso que esse efeito, seja para quem ficou só o ano obrigatório, para quem ficou 5, que foi o caso do John, para quem ficou 8, meu caso, para quem ficou 5 também, no seu caso, independente se foi oficial, sargento e tal, o impacto ele é relevante. E fica.
né, fixa. Alguns sabem aproveitar muito bem, outros nem tanto, mas o impacto ele vem. As mudanças vêm, as mudanças comportamentais vêm. Então a gente acredita muito nisso, querido. Então você fechou assim da melhor forma, porque você trouxe isso à tona, que conecta muito com o que a gente está pensando aí para os próximos eventos. E o Bootcamp War é justamente essa parte da guerra, mas é uma guerra interna. Guerra O cara com tem que você ir mental. e vencer Guerra com você Jogo mental. mental. guerra dele, interna. Então, tem uma série de benefícios e aí a gente está tentando replicar, obviamente com metodologia, com neurociência aplicada, com profissionais extremamente qualificados, alguns forças especiais também vão estar lá. Então, assim, é um contato que um executivo, que uma pessoa, um civil do meio corporativo vai ter com uma experiência ali imersiva de 3 dias, tudo estruturado, tendo palestra. Então, é uma mudança ali que a gente está construindo. Muito legal. Imagina isso, cara, porque é o que você falou agora. Não tem nenhum outro lugar que faz isso, e não tem mesmo. Mas agora vai ter. Agora vai ter. Isso aí muda o jogo do cara. Agora vai ter, cara. Vai pegar o cara pegar ali o departamento de pessoas, departamento de RH, pô, vamos colocar o pessoal pra treinar lá e tal. Time de então... venda, já pensou em time de venda sendo formatado? então, Não existe cara. mais da venda, cara. Exato, Não tem. Quem exato. chegou ao meu almoço, eu vou até o Exato, fim com esse exato. cara aqui. Então é isso. Pô, tem muita coisa pra gente falar. Da com hora, certeza. muito Ô, John, legal. cara, e aí, meu? Pô, depois desse episódio, subimos alguns Vai ser um níveis marco, aí na hein? divisão. Vai ser um marco. Igual ele falou, a gente vai Verdade, lembrar o dia que a verdade. gente conheceu lá pessoalmente e tal, a gente já acompanhava, obviamente. Isso que ele falou aí que eu já visualizei, vai acontecer mesmo. Não sei se daqui 3 anos, acho que mais cedo. É, eu acredito. Tem tanta coisa, eu tô pensando aqui como que eu vou, o que que eu vou mostrar primeiro aqui, mas porque o tempo do Querubim é Sim. é escasso, cara, tá num ritmo aí absurdo. E falando nisso, mais uma vez, agradeço a tua presença. Pode ter certeza que o que você falou aqui, a forma como você se expressou, pô, a tua história, que é uma história de superação, parabéns, né? Obrigado, O cara irmão. que veio de baixo e agora, pô, tá alcançando aí resultados extraordinários, eu sei que é só o começo. Vai servir de impacto para todos que estão nos assistindo. Você sabe do tamanho da nossa comunidade, você sabe do tamanho da demanda reprimida. Esses jovens que estão se alistando, ou que estão pensando em se alistar, ou que já estão na ativa, ou que estão passando por transição, escutar alguém que já passou por todas essas etapas e que está onde você está hoje, e é só o começo, ainda vai voar muito mais com certeza, para eles é uma motivação que não tem como a gente mensurar aqui. Então quero te agradecer de verdade por estar aqui com a gente. Pô, foi um bate-papo muito bom. Você perguntou, eu já te respondo, eu também sou bastante espiritual e, pô, a energia hoje aqui tá muito legal, bateu legal. Então, assim, cara, obrigado. Só Tamo agradecer junto, irmão. mesmo, gratidão. Já era uma inspiração pra gente e agora mais pessoas vão poder te conhecer, principalmente, muitas vezes não sabiam que era veterano, ou Sim. seja, tem uma história incrível, passou por várias etapas ali, como eu falei, de soldado, cabo, sargento, que é um filtro muito grande. Então já era uma inspiração pra gente, então eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser uma inspiração para muito mais veteranos, empreendedores e estaremos juntos nessa missão. Com certeza. Com certeza, a gente vai conversar bastante. E aí, o que você quiser deixar aí para a audiência, uma mensagem, a casa é tua. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar podendo servir a missão dos amigos aí. Contem comigo aí. Para o que vocês precisarem de verdade. Parabéns pela causa, ela é nobre. A gente precisa agrupar esses membros aí das Forças Armadas, que eles são membros ainda. A gente formar um verdadeiro exército que ele está aqui fora, né? Um exército de homens e mulheres leais, espirituais, com princípio de verdade. Eu acredito que o poder ele emana do povo e a sociedade está precisando. Mais do que nunca o nosso país está precisando. E a mensagem que eu tenho que deixar para você que está acompanhando a gente aqui, ela está lá em Mateus 6, versículo 33. Ela diz assim, ó, buscar primeiro o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei como você se encontra hoje, não sei qual que é teu nível espiritual, financeiro, físico, mas eu tenho uma crença pessoal que, quando a gente começa a buscar princípios, minha frase é: quem cumpre princípio é próspero. Quando a gente se conecta a Deus verdadeiramente, a gente coloca isso como prioridade, amar Deus sobre todas as coisas, tudo o resto vem como consequência. Então, muitas vezes na vida a gente fica buscando carro, casa, apartamento, relacionamento, quando a gente deveria estar buscando mais o entendimento dos princípios de vida, de negócios, Deus. E aí sim essas coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Faça o caminho certo. Busque primeiro o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E, para fechar, está escrito em Provérbios 16:3, está escrito assim, ó: consagre seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Eu confio na missão que você tem, eu confio no impacto que você pode gerar para o mundo. Eu sou um cara normal, assim como você, mas eu tenho certeza que você pode ser usado também. Se você é veterano, que você acenda a tua voz, que você possa ser um
um instrumento de transformação até de boca fechada na sociedade, que as pessoas olhem para você até de boca fechada e falam assim, aquele cara ali, ele é diferenciado, porque nós somos diferenciados pela nossa história e pela nossa formação, e a gente tem que honrar isso, honrar a nossa história, senão ninguém vai honrar a nossa história. Essa mensagem, minha melhor continência para você, tamo junto, hein? Bora para cima. Muito bom. Excelente, hein, Muito bom, fechou com chave de ouro. Muito bom. Então por aqui, a gente fica até o próximo encontro. Obrigado mais uma vez. E você que ainda não visitou o nosso site e os nossos produtos, saibam que agora nós temos um clube de benefícios específicos para veteranos e seus familiares, que é o ID Divisão, e muito mais está vindo por aí. Vocês vão acompanhar nos próximos episódios. Nossa melhor continência e, como sempre, fé na missão. Fé na missão, bora.